Olá, meu amor, você que está acompanhando aqui o estudo básico das cartas do tarô. Eu digo básicos porque o estudo não acaba nunca. Cada vez que você olha um livro, você encontra mais coisas. Cada vez que você olha um estudo, um site, um vídeo, você encontra coisas diferentes. São muitas coisas porque esse é um oráculo muito antigo, com possibilidades infinitas de conhecimento dentro dele. Então seria muita pretensão alguém dizer que alguma carta significa exatamente aquilo e nada mais do que aquilo. Não. Você vai encontrar muitas coisas e você vai encontrar coisas até mesmo que não fazem sentido. E é disso que o tarô é feito, de coisas que não fazem sentido, de repente começam a fazer todo o sentido, de repente tudo perde o sentido. É uma coisa muito mágica, é uma coisa muito... tem que ter a mente aberta. Você pode até não acreditar em muitas coisas, mas pelo menos ter a mente aberta para saber que você está lidando com uma coisa divina. Então, não temos a pretensão aqui de ninguém sair formado, não é um curso, mas eu acredito que, porque faltou exatamente isso para mim, um lugar onde eu achasse organizado coisinha pouca, sabe? Assim, falando bem popular, coisinha pouca, uma frase, alguma coisa que eu pudesse gravar na minha cabeça para começar a jogar e organizadamente, sabe? Que é o principal. Então, eu trouxe aqui para você isso daqui. Você me promete que você assiste o vídeo e vai procurar mais conhecimento para agregar, né? Não fica só com isso. Bem, então nós temos os naipes aqui, os 4 naipes, já falei, a gente fez o estudo dos 22 arcanos maiores, que é 21 mais o louco, agora você já sabe por quê. Então partimos para as 56 cartas restantes. Essas 56 cartas restantes vão ser chamadas de arcanos menores. Elas vão completar, elas vão trazer, vão dividir, segregar aqueles conhecimentos, aqueles conceitos, aquelas diretrizes maiores que são apresentadas pelos arcanos maiores. Os arcanos menores vêm espalhando um pouco, dividindo, dissecando um pouquinho daquilo, então tem um pouquinho mais de detalhes. E essas 56 cartas vão ser divididas em 4 grupos de 14 cartas cada um. Cada grupo é um naipe. Cada naipe tem 10 cartas do As ao 10 e mais 4 cartas de corte, que é o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Cada naipe corresponde a um dos elementos básicos da criação: o fogo, a água, a terra e o ar. Então vamos começar aqui a falar rapidamente sobre o naipe de paus. O paus representa o elemento fogo, tá? Ele é fogo, aquela centelha divina, aquela vontade, aquele impulso que nós temos de começar a fazer as coisas. A criatividade, aquilo que quando você pensa assim, eu vou fazer alguma coisa, aquilo é o paus, tá? Aquela coisa assim que nos faz nos mexermos, fazermos as coisas, colocarmos as coisas em ação. É uma carta um naipe de ação, são cartas de ação, são cartas que pedem urgência, por elas trazerem o elemento fogo, certo? Então elas vão nos fazer agir, são cartas de ação, não esquece disso. Bastante referência ao trabalho, a tudo aquilo que acontece mesmo, assim, aqueles movimentos, aquelas coisas, que isso tudo é fogo. Às vezes é bom também dar uma acostumada a ver a diferença entre os signos, sabe? Uma coisa que ajuda muito a ver a diferença de elementos ver os signos que são de terra, de água, de ar e de fogo. Você já percebe, né, a diferença que tem, por exemplo, de um Sagitário, que é um elemento fogo, com ali um elemento água, que seria o Câncer, né? A diferença que tem entre as pessoas é gritante. Então é assim que são os elementos, é assim que eles trabalham nos naipes do tarô também. O As de paus, tá? A gente vai ver do 1 ao 10, que eu tô com os arcanos aqui, mais cartas aqui, peraí. 1 ao 10. Bem, o As representa o início. O início, você vê aqui, né? Uma mão oferecendo ali uma varinha com brotos, já que representando mesmo os inícios. O início de uma ação, uma iniciativa, uma vontade, a criatividade, um empreendimento novo, o nascimento de novas ideias, também é o nascimento de pessoas, é ligada ao nascimento. Se estiver do lado da carta da Imperatriz, então, numa tiragem de nascimento, ela que é uma grávida, não tem menor dúvida de gravidez e nascimento.
inspiração, nossas ideias, nossas inspirações, nossas vontades. Tudo isso aqui é aquela primeira inspiração. Eu vou iniciar um negócio novo, eu vou abrir um canal, eu vou atender alguém, vou ler cartas. Tudo isso é uma iniciativa que você tem. Então isso é representado pelo as, esses momentos, essas iniciativas. No amor é uma energia, né, muito de fogo, um relacionamento ardente, um grande potencial aquele relacionamento tem, vitalidade sexual muita, possibilidade de transformação, impulso para ação, assim, iniciativa, paixão, tudo isso. O 2 de paus, um momento de escolha aqui. Você percebe que tem uma pessoa que já tem uma certa estabilidade, né? Essa pessoa já iniciou alguma coisa, porque ela carrega o mundo, né? O mundo significa ali toda a ação, né, toda a esfera de atividades que essa pessoa já construiu, ela já tem olha, é um nobre, porque ela tem capa, roupas nobres, tá ali na varanda de um castelo. Então aqui alguns estágios já iniciaram. A pessoa se vê em uma encruzilhada, um momento de decisão. Tá? O 2 de paus é um momento de decisão. Quando você pensa assim, quer ver? Não são decisões ruins, tá? Vamos supor que você fez tudo, você vai montar uma empresa, você fez tudo, você comprou tudo, fez tudo, de repente aparece uma outra oportunidade de você levar para outra, e ali pode ser que as coisas sejam melhores, mas não que se você continuasse não seria. Sabe aquele impasse? Um momento assim de impasse mesmo, as duas decisões parecem boas e a gente não sabe o que escolher. No relacionamento, por causa dessa duplicidade dos dois, as cartas 2 tem essa coisa da ambiguidade, da dualidade humana, tá? Assim, o as seria a energia inicial, e aqui no 2 ela se manifesta, e como ela se manifesta no plano humano, ela já tem o que? A nossa dualidade, aquilo que eu sempre falo da nossa dualidade, né? O ser humano é um ser dual. Se não for dual, não é mais, deixou de ser humano. Então, por ela trazer isso nos relacionamentos, ela pode indicar um momento também de dúvida no relacionamento, de escolha também. Aqui já passou aquela fase inicial, sabe, do flerte, será que eu fico, aquela parte da paixão, do fogo, aquela parte inicial que todo mundo gosta. Daí já é o 2, né? Será que eu continuo esse relacionamento, levo para um relacionamento sério, ou será que deixo só ficar na amizade, né? No próprio relacionamento, se não estiver se tratando de uma escolha entre uma outra pessoa, pode se tratar de uma dúvida. Levo o relacionamento para um plano melhor, para o próximo passo, ou será que fico assim, ou será que escolho outro caminho? É um impasse, nada parece ruim, tudo parece bom, mas a pessoa, por causa disso, fica sem saber o que escolher. Então, ela pode, né, como eu falei, no amor, a dualidade se manifesta bem forte aqui nessa carta. Pode ser um momento de encruzilhada parecido com a carta dos caminhos do baralho cigano, para quem joga. Aquele momento de escolha também entre duas pessoas, também pode acontecer. Pode estar indicando também, chegou a algum relacionamento ali meio que não correspondido, também alguns livros também trazem. Isso aqui eu tô falando é na concepção de Rider-Waite, que é o que trouxe o baralho, qual derivam-se muitos baralhos. Então, como aquilo que eu falei no começo, que para começar seria melhor esse. Então, é essa visão que eu estou trazendo. Se encontrar outras coisas de outros autores, agregue conhecimento. Não compare, mas agregue. Aqui o 3 de paus. 3 de paus são os pensamentos voltados para o futuro. Aqui a pessoa, aquele que estava lá, pode até ser aquele mesmo que estava lá pensando se eu não ia, que ele já deu os primeiros passos. E ele tá ali olhando, é uma pessoa olhando lá os barquinhos lá, que não se sabe se estão indo. Se os barquinhos estão indo é porque ele fez alguma coisa e está esperando lá eles irem, né? E fazer aquele passo que ele deu. E se os barquinhos estão voltando, ele está só aguardando os barquinhos voltarem para fazer alguma coisa. É uma carta de ação também, mas ela traz uma coisa, ela pede coragem, porque a pessoa pode ficar só nisso. Olhando, daqui a pouco o que acontece com os barcos, ou indo ou voltando, eles podem o quê? Passar direto, sem que a pessoa aproveite a oportunidade. Sabe, aqui ele fez tudo. Eu vou trazer um exemplo para você. Vamos supor um grande advogado. Um grande advogado tem a causa lá do processo na mão, ele pega, ele faz tudo, essa pessoa aqui tem visão de futuro, tá? Essa pessoa faz tudo, ela tem atividade, ela tem ação, ela agiu.
Aí aquele advogado fez tudo, ele estudou, ele preparou a peça do processo, ele sabe tudo, ele está completamente preparado para fazer, ele tem tudo, ele, né, tá com a causa ganha. Ele olhou para o cliente e disse: a causa é ganha. Daí sabe o que acontece? Acontece a audiência, ele perde a audiência, não vai, perdeu a audiência, perdeu um prazo, perdeu tudo aquilo. Então ela trata disso, de oportunidades que, se não forem aproveitadas, né, a pessoa jogou na Mega Sena, calculou lá as probabilidades e tal, e fez, jogou, ganhou e não foi, perdeu o prazo, não pegou o prêmio. Então aquela oportunidade não volta se for perdida. Então é assim que o 3 de paus é. Ela é uma carta de ação, mas que ela pede uma coragem, ela pede uma ação para a pessoa ir. Lembra que eu falei que o paus pede urgência? A promessa de sucesso existe, mas é preciso colher o fruto. Se você plantou, sabe que você plantou toda a plantação, mas na hora da colheita você não colheu e o fruto passou do ponto, apodreceu, a tua plantação apodreceu, é isso que pode acontecer. Então é uma carta que pede ação, né? Ela olha para o horizonte também, essa questão que dele olhar para o horizonte, é uma pessoa que tem uma visão de futuro. Ela, a pessoa que olha lá na frente, já como eu falei, a pessoa tá lá na frente, prepara tudo e só não pode perder a oportunidade de ficar nisso, né? Ficar ali olhando, achar que não depende de si, mas depende. Então, no amor, né? No amor ela é legal, é um horizonte assim positivo para aquela relação. Convida a pessoa a investir mesmo na relação, que vai dar certo, que é uma relação que vai ter reciprocidade, que mesmo que tenha lá na frente algum desentendimento, alguma coisa, porque ela também traz essa questão de dizer que somos humanos e que nem sempre as coisas dão 100% certo, mas não é por isso que lá na frente não vai dar certo. É uma carta de visão de futuro, e no relacionamento é isso. Só que tem que cuidar também, ela também pede um cuidado com um relacionamento que se não tiver tudo legal, se você estiver fazendo a leitura e aquele relacionamento não tiver bom, né, tiver com problemas, ela pede para ouvir mais o parceiro, ouça, veja, analise, porque, né, pode ser que cada um pegue o seu horizonte e vá embora, né? Porque daí estamos falando de casal, daí os dois estão olhando para o horizonte, daí pode ser que cada um escolha o seu horizonte e vá embora. Então pede para ouvir o parceiro e pede para cuidar também com relacionamentos a longa distância, porque ela precisa, é uma carta assim muito de atividade, ela precisa que a pessoa esteja perto. Também pode indicar alguém que saiu, foi embora para longe, tá bom? O 4 de paus. 4 de paus, ele é a carta da virtude. Temos aqui a estrutura formada pelos 4 bastões, o casal ali. Então é uma carta de estabilidade, porque os 4, né, a estabilidade do 4, se estabeleceu 4, tem até uma guirlanda de comemoração lá. Carta de triunfo, celebrações, resultados aí de bons trabalhos, foi trabalhado, né? Esse é o resultado. Então, satisfação, harmonia, tudo isso para o relacionamento também vale. Né? Alguém voltando-se para a família, um bem-estar, contentamento consigo mesmo, com os outros, todo mundo feliz. Pode até falar de casamento, novo começo, estabilidade para a relação, vitalidade, harmonia, alegria. É uma carta assim, alegre e feliz, tá todo mundo bem, o parceiro se sente bem com o consulente. Temos o 5 de paus. O 5 de paus já é outra história, já é uma luta, né? Você vê ali várias pessoas lutando, e se te perguntarem quem está lutando com quem, não dá nem para saber. Então, são conflitos, diferenças de opiniões, discussões bobas, questões que precisam ali ser resolvidas, coisa pequena, mas que não vai parar, ninguém vai se entender. Não, tem que procurar aqui um momento de não colocar aquele lenha na fogueira, né? Há muita competição nesse momento, tem que cuidar com isso. Também pode indicar influências de outras pessoas na situação, causando esses conflitos. Às vezes os conflitos estão acontecendo porque outras pessoas, né, porque aqui é muita gente, né, se brigando entre si. Nos relacionamentos, são ali o relacionamento em conflito também. Quanto mais lutar contra o comportamento de alguém, mais a pessoa vai reagir. Não adianta muito. E é assim, um momento de conflito.
O 6 de paus aqui é a carta da vitória. Você vê um cavaleiro chegando ali, né, passando, todo mundo comemorando a sua passagem. É uma carta que representa harmonia, equilíbrio. Ele é o portador das boas notícias. Aqui é a vitória, os esforços e realizações, tudo muito reconhecido. Aqui não há conflitos, não há desentendimentos. É uma carta mesmo de vitória, celebração, comemoração, né? Venceu. O 7 de paus. O 7 de paus, uma carta de valores. Aqui você vê uma pessoa ali se defendendo, né? E nos decks que você for olhar, também vai estar sempre a pessoa na porta se defendendo. Sempre tem assim, alguém se defendendo. O que essa pessoa está defendendo? Está defendendo seus valores, as suas ideias, as suas crenças, a sua posição. Alguém que acredita naquilo que valoriza, né? Alguém que acredita nos seus valores, nas suas opiniões e defende isso. Então, é alguém que está defendendo a sua própria posição. O 8 de paus, meus amores. O 8 de paus significa rapidez. É uma carta de velocidade, ó. Desce do céu, aqueles paus, né? Aqueles bastões, porque você vai achar decks que dizem os bastões. São aqui a velocidade, significa aqui rapidez, as coisas acontecendo depressa, comunicações, mudanças, viagens, né? A energia, essa aqui traz energia de agilidade no jogo, as coisas estão depressa. O 9 de paus, você vê ali uma pessoa ali cansada, machucada já, ele tem um ferimento na cabeça, ele segura um bastão e defende os outros 8 lá. Então, alguém que lutou tanto, se esforçou tanto e que está se sentindo aqui cansado, já se sentindo derrotado, né? A pessoa não aguenta mais, ela acha aqui que não vai conseguir, mas pelo contrário, ainda é um momento de dizer assim, poxa, chegou até aqui, né? A vitória está garantida, ainda vale a pena, ela ainda assim por ele estar machucado e cansado, essa carta está dizendo que ela ainda tem como unir as reservas. Pegue assim, porque ele segura um bastão ainda, né? Então, pegue as suas reservas aí de forças que você tem, porque ainda vale a pena lutar. No relacionamento a mesma coisa, né? É uma carta de cura também, de curar velhas feridas, de confrontar com as velhas feridas. Isso eu gostei muito. E ela diz que ainda vale a pena, né? Ainda tem gás, ainda tem um caldo ainda dá um caldo. O 10 de paus, a carta da opressão. Olha, você vê uma pessoa carregando aqui 10 bastões e essa pessoa não consegue nem ficar de pé, tamanho é o peso desses bastões. Então, isso aqui é uma carta da pressão, a pessoa está carregando mais peso do que ela aguentaria carregar. Peso em excesso, trabalho em excesso, a situação ali, aquele relacionamento. Eu sempre trago os relacionamentos, já expliquei por quê, né? Porque as tiragens, a maioria são isso. Mas alguém ali sofrendo com o fim, né, de alguma coisa, carregando um peso de algo que acabou, às vezes um emprego também que acabou, às vezes um trabalho que está sobrecarregando a pessoa. É uma pessoa aqui sobrecarregada, oprimida, pressionada, não está dando conta, está carregando pesos extras aqui. Né, são pessoas ali que estão se sentindo pressionadas, então tem que trabalhar nisso, né, de aliviar um pouco. Se for o relacionamento, aparecer isso aqui no outro, né, o outro tá se sentindo ali pesado, às vezes a pessoa tá pressionando demais, esse tipo de coisa assim. O 10 é aquele peso excessivo ali que a pessoa não consegue carregar. Tá bom, meu amor? Isso foi são conceitos básicos para que você comece a conectar com a carta, tá? Você vai ouvir o vídeo aí com calma e você vai olhar para as cartas ali, vai perceber a mensagem que cada uma carrega e você vai ver que nos outros decks tudo vai ser mais ou menos um desdobramento, assim, quase que cópia, só que por outros artistas mais bonitos, né? Mas tudo assim é meio que descende do Rider-Waite. Claro que a gente tem decks que não tem nada a ver, mas não é com esses que você vai começar a trabalhar. Tu começa a trabalhar com esse aqui, que aí você vai memorizar, isso que estava me faltando dizer, memorizar bastante as imagens com os significados, lembre-se, básicos, que eu coloquei aqui para você. Coloquei uma coisa básica, rápida, daqui você
voa, né? Com certeza tenho total confiança, tá bom? Olha, ainda temos as cartas da Corte de Paus, tá bom? Beijo grande, até!